Sally estava a tentar entrar no clima de trabalho, mas não conseguia concentrar-se em escrever um artigo sobre os produtores de cereais. Romanichina olhou para ela com compreensão. Sally, o teu cérebro não quer acordar, e eu compreendo-te. Também não consigo envolver-me no processo de trabalho produtivo. A participação de uma colega tocou as cordas vivas do meu coração. Claire, quase acertaste no alvo. Por mais que eu tente encorajar o meu corpo, ele não quer acordar de manhã cedo. Nem o exercício nem o café forte ajudam. A Claire revirou os olhos. Uau! Não sabia que estavas a falar tão a sério. Para mim, o exercício é algo fora do reino da fantasia. Claire acariciou-lhe a forma arredondada com carinho e disse, com evidente presunção: Eu não quero fazer exercício de todo. E os médicos dizem que devemos ouvir o nosso corpo e fazer apenas o que ele quer. É por isso que te aconselho a não esforçares o teu cérebro em vão. Um sorriso de felicidade espalhou-se pelo rosto de Claire, mas desapareceu imediatamente. Ela disse, num tom oficial: Sally, tenta entregar-me as tuas coisas cedo, porque amanhã vou estar muito ocupada. Sabes que tenho de as levar para o cenário a tempo. Vou ser uma verdadeira chata, Sally murmurou. Está bem, Claire, vou fazer o meu melhor. Ainda nem sequer comecei a escrever o artigo. Não me consigo mentalizar. É pena que não o tenhas feito. Sally começou a explicar num tom apologético. O chefe do departamento está sempre a chatear-me para ir a um sítio ou a outro. Não me surpreenderia se agora ele aparecesse de repente à porta e dissesse. O monólogo vívido da mulher foi interrompido por um telefonema agudo. Sally pegou no auscultador e Claire perguntou num sussurro. Quem? Sally fez uma careta e respondeu no mesmo sussurro, cobrindo o receptor com a palma da mão. Ele, murmurou Claire em voz baixa. Não é à toa que dizem. Lembre-se de algo e ele aparecerá. Sally ouviu o chefe e desligou com irritação. Respirou fundo algumas vezes. Bem, ali estava eu, quando pensava que todos os meus planos tinham falhado. Acho que vou ter de escrever o meu material esta noite, perguntou Claire com uma careta. Não como outra tarefa de alta prioridade. Acho que sim, ele disse-me para vir cá imediatamente. Sally saiu pela porta e Claire, com relutância, começou a fazer o layout da próxima edição. Claire trabalhava no departamento editorial do jornal Distrital Native Land há mais de 10 anos e tinha aprendido os meandros do trabalho. A única coisa que não conseguia compreender era a relação entre a equipa. Antigamente, quando a equipa era chefiada pelo antigo diretor, todos se davam bem uns com os outros. Até os feriados eram celebrados em conjunto, mas há 3 anos, Dave tinha se reformado honrosamente e Mike, um jovem executivo, tinha tomado as rédeas do seu colega mais velho. O novo editor estava ansioso por assumir o controlo. Na primeira reunião, anunciou que a partir de hoje, ou seja, a partir do momento em que assumisse o cargo, as condições de trabalho iriam mudar. Caros colegas, prometo-vos que não vão ficar parados como antes. Por isso, aconselho-vos a prepararem-se para um horário de trabalho intenso. Devem também esquecer os fins de semana, uma vez que todos os acontecimentos importantes têm lugar sobretudo nos feriados. O jovem editor disse uma série de coisas em que ninguém acreditou no início, quando todos saíram da pequena sala de conferências atônitos com as suas inovações. O operador de marcação eletrônica Tim disse com confiança: são apenas palavras. O nosso Mike não tem coragem de quebrar a tradição. E isso não é maneira de falar com as pessoas. Esta frase lançada sem intenção por Tim quase se tornou fatal para ele. Cerca de 1 hora depois da reunião, Mike chamou-o ao seu gabinete e avisou-o de que não iria tolerar tal comportamento na sua equipa. Aconselhou-o a vigiar o bazar e, se não gostasse do trabalho na redação,
ninguém o manteria. Este foi o início cruel da liderança do jovem diretor. Alguns dos descontentes começaram a pensar em demitir-se, mas numa cidade tão pequena, encontrar um emprego não é tarefa fácil. Enquanto Claire pensava neste tema quente, estava a decorrer uma discussão acalorada no gabinete do chefe de redação. Mal Sally atravessou a soleira da porta da redação, Mike disse-lhe num tom que não tolerava objeções. É urgente fazeres um artigo sobre o movimento de voluntários, por isso vais já para o ginásio. Eles têm um evento às 10 horas, algo como um comício, por isso vais fazer uma pequena reportagem. Publicamo-la na edição de amanhã. Sally sentia a indignação a ferver dentro de si. Tentando manter as suas emoções sob controlo, perguntou calmamente: Mike, mas eu ainda não acabei o meu artigo sobre os melhores agricultores da zona. Também estavas a pensar colocá-lo na edição de amanhã? Mike disse, não sem uma careta. Vamos fazer as duas coisas. Sally, não estou a ver qual é o problema. O tom do jovem editor e a sua falta de vontade de a compreender deixaram Sally furiosa. Começou a explicar com uma óbvia careta. O problema, Mike, é que eu não sou uma máquina. Sou um ser humano. Também me deste uma tarefa urgente ontem. E no dia anterior, não consigo processar tudo fisicamente. Tenho a impressão de que está a tentar pressionar-me deliberadamente. Não sou o único a trabalhar na redação. Não podias ter mandado outra pessoa à reunião de voluntários? Sally respirou fundo e admirou-se mentalmente com a sua coragem. Mike lançou-lhe um olhar desagradável e depois disse: Sally, quando assumires o cargo de editora, vais fazer o que te apetecer. Depois, farás o que achares melhor. Enquanto eu for o chefe de redação, farei o que me apetecer. É um correspondente da equipa e é obrigado a fazer tudo o que eu lhe disser para fazer. E se não estiveres satisfeita com este algoritmo de trabalho, podes escrever uma declaração. A Sally queria chatear o Mike e até mandá-lo para uma morada conhecida, mas limitou-se a murmurar. Vou pensar na tua proposta, Mike. O responsável gritou atrás dela. Quero o material de voluntariado na minha secretária esta tarde. Quando a Sally apareceu no escritório, a Claire disse: Pela tua cara, não me pareceu uma conversa muito agradável. A Sally gritou com o gozador. Claire, não me chateies. Eu não quero chorar por causa desta injustiça. Estou a ser intimidada como uma menina de escola. Não sei por que é que estão todos em cima de mim. Claire, no mesmo tom de voz, explicou. O nosso Mike só gosta dele próprio em grandes ocasiões. Esqueci-me de como ele pôs o Tim no seu lugar e também descarregou na Wendy. A pobrezinha não aguentou e meteu baixa. O rosto da romântica assumiu uma expressão misteriosa quando ela abanou a porta do quarto ao lado e começou a sussurrar. Sally, digo-te em confidência que há uns dias parecias estar numa missão. Mike ralhou com Lizzie à frente de toda a gente. Sully murmurou. Ela tem uma surpresa para ti. Ele tem andado a descarregar muito nela, e ela está a aguentar. Como se quisesse pôr um ponto final na conversa sobre este assunto sensível. Claire disse, se eu fosse a Lizzie, mandava o marido dela para o inferno. Ele não só está a abusar dela moralmente, como também é muito ativo. Sally não gostava de mexericos, por isso não continuou a conversa. Pegou no gravador e dirigiu-se para a saída. Muito bem, Claire. Tu fazes o trabalho. Hoje vou ter de trabalhar toda a noite. O chefe disse que as duas histórias vão sair na edição de amanhã. Claire praguejou de frustração. Isto é uma treta? Obrigada, amigo. Fizeste-me ganhar o dia. Acho que hoje vou ter de passar a noite na redação. Sally não precisou de ouvir a tristeza de Claire. A conversa com a editora tinha lhe dado uma sacudidela no cérebro,
e ela estava a pensar em como escrever um artigo rápido e leve sobre voluntários. A mulher tinha percorrido uma distância razoável do gabinete do editor quando se ouviram passos rápidos atrás dela. Sally virou-se e viu Lizzie a correr atrás dela. Sally, espera por mim. Sally parou. Está bem, eu espero. Não corras assim. Ela deu um passo rápido, mas isso não ajudou a sua respiração. Sally pensou com pena. Tão jovem, e já tinha problemas de saúde. Não parecia ser propensa a maus hábitos como fumar. Embora ela e Lizzie tivessem uma diferença de idade considerável. A rapariga, por vezes, confidenciava os seus pequenos segredos a Sally. Por isso, foi ela a primeira a saber da gravidez e do facto de Mike não querer comprometer-se com o casamento. Mas os pais de Lizzie encontraram palavras muito convincentes e Mike mudou a sua decisão. Depois do casamento, Lizzie foi feliz por pouco tempo, mas não partilhou as suas preocupações com nenhum dos seus colegas. Depois, entrou em licença de maternidade e só regressou ao trabalho há alguns meses. No trabalho, Mike tentava ignorar a mulher e, por isso, as suas recentes atitudes irritaram toda a gente. Sally esperou pacientemente por Lizzie e, quando esta se aproximou, perguntou-lhe: "Por que não me telefonaste antes?" A rapariga ficou envergonhada. Foi embaraçoso. Ouvi dizer que vais para a escola secundária? Sim, o chefe arranjou uma missão especial para mim. Onde é que vai? Vou ao banco. Caminharam em silêncio durante algum tempo, mas Sally sentiu que Lizzie tinha algo mais para lhe dizer. Mas ela não tinha coragem. Sally decidiu ajudar a rapariga. Lizzie, não me impediste por nada. Tens algo a ver comigo. Não sejas tímida, diz-me. Lizzie olhou para ela com um ar suplicante. Sally, posso ir ao ginásio contigo? Sally ficou surpreendida. Mas tens de ir ao banco, explicou Lizzie com fervor. Eu vou ao banco mais tarde. Isso foi só uma desculpa para que o Mike me deixasse ir. Ele está a vigiar todos os meus passos. E tu? Lizzie ficou em silêncio. Sally não conseguia adivinhar o que Lizzie lhe estava a tentar dizer. Se não quiseres, não digas nada. De repente, Lizzie desatou a chorar. Não, eu digo. Sei que é um homem muito decente. Não vai contar a ninguém. Não tenho mais ninguém a quem confiar. Será que os meus pais não me vão compreender ou vão pressionar o Mike outra vez? Sally perguntou. E eles farão a coisa certa se tiverem de o fazer. Lizzie olhou em volta como que a verificar se estava a ser seguida. Sally perguntou. Tenho a suspeita de que o meu Mike tem outra mulher. Ele tem andado muito diferente ultimamente, chegando tarde a casa. Até deixou de dar atenção ao filho. E recentemente, descobri que ele tem andado a meter-se com uma jovem professora da escola primária. A Sally assobiou baixinho e decidiu enfrentar o seu rival? Sim, algo do gênero. Tens a certeza de que isso te fará sentir melhor? Lizzie desviou o olhar. Não sei de nada. Está tudo baralhado e não consigo pensar noutra coisa. Sally pôs levemente o braço à volta dos ombros da infeliz mulher. Lizzie, tens de pensar no teu filho. Não a aconselho a mostrar a cara no ginásio. Só vai piorar as coisas. Os homens não gostam das fraquezas de uma mulher. Lembre-se disso. Lizzie olhou para ela com os olhos arregalados. Sally tinha pena da rapariga e queria muito ajudá-la. Sugeriu a Lizzie que tivéssemos uma conversa calma depois do trabalho. Liz ficou satisfeita no início, mas depois ficou azeda. O Mike não me deixa ficar até tarde, e eu tenho de ir buscar o Max à creche. Está bem, então vamos remarcar esta conversa para a hora de almoço. Vou tentar chegar ao ginásio o mais cedo possível e ligo-lhe logo a seguir. Está bem para si? Lizzie deu um beijo na cara de Sally, num rasgo de emoção. Ficava-me muito bem. Obrigada. A reunião dos jovens voluntários foi aborrecida. Os oradores tinham uma série de slogans cansados e nada de novo para dizer.
Sally gravou alguns dos discursos e, antes do início da reunião, fez uma pequena entrevista com um dos organizadores do movimento na sua área. Decidiu não esperar até depois do evento e correu para a redação para trabalhar no seu artigo depois do almoço que prometera passar com Lizzie. Bolsa inesperada, o telemóvel tocou. Era a sua amiga de escola Pam. Sally. Tive um colapso total. Um fiasco na minha vida familiar. Pam estava a berrar a plenos pulmões e Sally apercebeu-se, pela sua história ociosa, que tinha apanhado o marido com outra mulher. Recusando a caridade de uma amiga íntima, Sally não podia por muitas razões. Ela sugeriu a única opção possível. Pam, eu compreendo-te, mas só estarei livre esta noite. Pam ficou contente, mesmo que fosse à noite. És a única pessoa a quem posso dar o meu coração. Vem ver-me quando estiveres livre. Sally desligou o telefone e pensou com amargura. Não esperava que um dia me tornasse o ombro amigo de toda a gente. Embora fosse uma missão responsável, não era muito agradável. Sally, como prometido, dedicou a sua hora de almoço a Lizzie. Meia hora e uma conversa reconfortante no refeitório ajudaram a jovem a acalmar-se um pouco. Depois, uma Lizzie animada foi para o banco e Sally voou para a redação. Lizzie estava disposta a sentar-se mais um pouco no café, mas Sally não se podia dar a esse luxo. Desculpa, Lizzie. Adorava falar contigo mais um pouco, mas tenho mais 2 artigos para escrever antes desta noite. Mantenha a cabeça erguida e nunca te humilhes à frente do teu homem. Melhor ainda, mude o seu penteado ou pinte o seu cabelo. É a forma mais eficaz de influenciar os homens. E Lizzie, disse Sally com admiração. Como és inteligente? Ela corrigiu Lizzie. Não sou inteligente, sou experiente. A segunda metade do dia passou a voar. Sally estava ocupada a trabalhar em artigos urgentes sobre Claire, sendo periodicamente pressionada. Sally, vais chegar a casa em breve. Não vejo a hora de chegar a casa. Vocês fugiram todos, e eu tenho de ficar aqui até o paisagismo estar pronto. Sally respondeu a Claire, sem tirar os olhos do monitor. Aguenta só mais um bocadinho. Só mais uns parágrafos e depois está pronto para ir para o editor. Eu própria vou verificar. Por fim, os 2 artigos estavam prontos e Sally pôde respirar, aliviada. Claire, não fiques aborrecida aqui sozinha. Adoraria esperar por ti, mas tenho de dar de comer aos meus homens em casa e depois ir visitar uma amiga da escola. Os olhos de Claire brilharam. Problemas familiares também, como o marido ter sido apanhado em flagrante. Claire murmurou diretamente. Há uma epidemia de infidelidade masculina. Se calhar, eu também devia verificar a minha. Sally não tocou no assunto porque o seu cérebro já tinha mudado para a reta final. Ela pensou que eu ia preparar qualquer coisa rápida e ir a correr para a casa da Pam. A categoria qualquer coisa incluía massa, bolinhos de massa e outras refeições de lojas de conveniência. Como o frigorífico estava sempre estrategicamente abastecido, não havia necessidade de ir à loja. O processo de cozedura estava quase concluído quando João apareceu. O filho anunciou da soleira da porta-mãe: preciso de um lanche rápido e vou a correr. Sally perguntou ao seu filho de 15 anos. Para onde vais a correr? João correu para a cozinha, para o estádio da escola. Vamos jogar futebol. Esta noite é o jogo do século. Vamos ganhar a outra turma, porque eles são muito duros. Sally fez uma careta. Filho, não estou a perceber. Da última vez, demos-lhes um avanço e eles ficaram orgulhosos, como se fossem invencíveis, por isso tivemos de os surpreender. Sally ficou chocada com a afirmação do filho. Tentando não o ofender, comentou gentilmente com o João. A minha mente recusa-se a aceitar a tua linguagem de rua. Podes ao menos falar comigo em russo normal? O adolescente sorriu. Posso, mãe. Dá-me qualquer coisa para mastigar.
porque o meu estômago já está a roncar. Olhou carinhosamente para o filho. Tu és capaz. E é bom ouvir a fala humana. Agora vou dar-te de comer, meu querido filho. Sally pôs um prato de massa à frente do filho. Anda, vou servir-te uma compota. João não demorou mais de 5 minutos a comer. Há anos que Sally tentava incutir nos seus homens um bom comportamento alimentar. E durante algum tempo tinha tido um sucesso evidente. Mas agora, ao observar o filho, apercebeu-se de que todas as suas conquistas anteriores tinham sido em vão. Para enfatizar o seu desagrado, disse João, tu engoles como um pato e uma comida mal digerida contribui para a gastrite e outras doenças do estômago. O adolescente voltou a olhar para a mãe com um risinho. Mãe, por alguma razão, só me fazes esses comentários a mim. O meu pai também come a uma velocidade cósmica e eu dou o exemplo dele. Afinal, nas famílias decentes, é costume os mais novos darem o exemplo aos mais velhos. A mulher respondeu com irritação. É preciso seguir bons exemplos. O olhar da mulher deslizou sobre a cabeça do filho e fixou-se no relógio que marcava alegremente na parede. Ena, são 8h30 e o nosso pai não está cá. Pergunto-me onde é que ele terá andado. O João lançou um olhar condescendente à mãe. Mãe, pai, ontem eu disse-vos que ele se ia atrasar hoje. Não me lembro de ele ter dito algo do gênero. Mãe, tu falas de toda a gente, fazes todo o tipo de comentários e ignoras informações importantes. E de um modo geral, não gosto do facto de tu e o teu pai, ultimamente, estarem muitas vezes desligados da realidade, e ele, tal como tu, também às vezes anda nas nuvens. Um grito de chamada veio da rua e o João pôs-se a correr. Os rapazes estão a chamar. Sally correu para o corredor onde o filho estava a descalçar os tênis. John, não fiques na rua até muito tarde. Tens trabalhos de casa para fazer. Isso é um aviso. O adolescente apenas sorriu de forma torta. Mãe, que trabalhos de casa? As férias de verão são daqui a 2 semanas. A porta bateu com força e o som fez Sally estremecer. Sim, murmurou confusa. De facto, já estamos na segunda quinzena de maio. E em breve, as escolas vão deixar de funcionar. Como o tempo voa depressa. A mulher levantou a mesa e começou a preparar-se para visitar a amiga. Já estava no corredor quando Pam a lembrou, impaciente, com um telefonema. Svet, onde estás? Estou à tua espera. Estou à espera. Alionka, estou a correr para casa, as coisas ficaram um pouco agitadas. Estarei em tua casa dentro de 5 minutos. A Pam vivia a 2 passos da casa deles. Sally esperava ver a sua amiga com a cara inchada de lágrimas, mas ela estava toda arranjada e cheirava a perfume caro. Sally estava confusa. Pam, eu não devia ter vindo. Onde é que vais? Pam puxou-a para dentro do apartamento. Chegaste mesmo a tempo. Entra. Eu vou contigo e digo-te o que estou a fazer. Desculpa, não te estou a fazer uma proposta. Sally interrompeu apressadamente a amiga. Não é preciso. Eu já jantei. Podes explicar-me o que significa a tua roupa? Pensei que estavas a sofrer. Pam exclamou. Não estou! Não sou do tipo ranhoso. Pam sentou-se com cuidado na ponta do sofá. Sally, decidi vingar-me, e a minha vingança vai ser brutal. A Sally ficou preocupada. O que é que estás a tramar? O rosto da amiga ficou com uma expressão intrigada, partindo do princípio de que uma cunha é arrancada por um objeto semelhante. E eu decidi pagar-lhe na mesma moeda. Vou a um sítio quente e arranjo um encontro. E vou certificar-me que o meu marido me vê com outro homem. Estou a ver que ele vai ficar furioso. Sally ficou sem palavras por um momento, mas rapidamente se recompôs. Pam, és louca. Por que é que tens de ser como o teu marido infiel? Pensa nas crianças. Nunca te perdoarás
por teres dado esse passo. Durante vários minutos, Sally repreendeu a amiga. Sally, não sou eu, mas tu és doida. Pensei que me estavas a impedir de tomar a minha decisão, e tu disseste-me coisas que me fazem sentir a mulher mais extrovertida do mundo. Como é suposto eu reagir ao fato de ele me trair? Ele trouxe aquela rapariga para dentro de casa e tenho a certeza que já o faz há muito tempo. Pam chorava, espalhando maquilhagem por toda a cara. Não fazes ideia de como isto é difícil para mim neste momento. Sally acariciou o ombro da amiga. Não vais acreditar que esta é a segunda história sobre um homem que atrai hoje. Temos uma rapariga que trabalha na redação, e o marido dela, segundo consta, também anda à esquerda. Por isso, Aliona, posso imaginar o que estás a passar. De repente, Pam gritou. Não, não podes imaginar a vergonha e a humilhação que sinto. Quero dizer, tu tens o marido perfeito. Ele chega à casa do trabalho há horas e não olha para outras mulheres. A Sally estava zangada. Pam, não percebo por que é que estás a meter o meu marido nisto. Quer dizer, eu nunca reparei em nada nele, mas não tenho culpa de ter tido um marido tão decente em vez de ti. Pam disse irritada. Bem, é a isso que se chama uma conversa. Sveta, eu só queria que compreendesses, e tu estás a atacar-me. Eu pensava que era a pessoa mais feliz do mundo até ontem. E hoje? Pam voltou a chorar, e Sally começou a consolar a amiga. Só perto da meia-noite é que Sally estava com pressa de ir para casa. Pam. Vou-me embora. Os meus homens devem ter me perdido. Pam pediu desculpa durante muito tempo. Sally, desculpa se fiz alguma coisa que te ofendesse. Sabes como estou depois disto. Os meus nervos estão à flor da pele. Sally sorriu fracamente. Eu compreendo, Pam, e não estou ressentida contigo. Não sei como me sentiria se estivesse no teu lugar. Pam sorriu ironicamente. Experimenta, seu tolo. As palavras e até os pensamentos lançados sem intenção podem materializar-se. Sally afastou a ideia. Não sou supersticiosa, mas se insistes, eu faço o ritual. A porta do apartamento de Pam fechou-se e Sally foi para casa. Sentiu muita pena da sua amiga e pensou com um arrepio. Deus me livre de ter de enfrentar um problema destes. Não queria pensar na possível infidelidade de Jack, por isso Sally tranquilizou-se mentalmente. Não, o meu Jack é um homem de família até ao tutano. Não consigo sequer imaginar que ele me fizesse isso. Abriu a porta do seu apartamento com cautela e descalçou-se sem acender a luz do corredor. O cansaço pesava-lhe nos ombros e a mulher sussurrou. Dói-me as pernas. Gostava de ir para a cama. Tentando não acordar o marido, Sally meteu-se debaixo dos cobertores. Jack murmurou com má vontade para Sally. Onde raio estiveste? Ela sussurrou. O Pam. E ela teve um drama familiar. O marido suspirou. Não estás cansada de fazer de Madre Teresa? Não podia dizer que não à minha melhor amiga. O homem deita-se para o outro lado. Vamos dormir. Estou tão exausta de hoje. A Sally fechou os olhos e caiu num sono agradável. Quando acordou de manhã, o marido tinha desaparecido. A mulher ficou surpreendida com o seu desaparecimento precoce. Chega tarde e sai de madrugada. O que é tão estranho? E as coisas dele espalhadas por todo o quarto. O casaco de Jack foi deixado no cadeirão e a sua camisa nas costas da cadeira. Repreendida pelo seu descuido, Sally pegou no casaco e foi até ao roupeiro. Jack tinha um guarda-roupa bastante rico, pelo que a mulher teve dificuldade em meter o malfadado casaco lá dentro. Este elemento da sua própria roupa não cabia muito bem na fila esguia, e ela começou a ajustar apressadamente o que estava por perto. De repente, a mão de Sally deparou-se com um embrulho apertado no bolso do casaco de um homem. Ela nunca tinha verificado os bolsos do marido, mas desta vez não conseguiu resistir. O envelope revelou-se
um maço incompleto e notas de R$ 1.000. A mulher olha para o dinheiro com surpresa, sem querer acreditar nos seus olhos. Ele nunca tinha feito um esconderijo. Com que objetivo tinha ele escondido este dinheiro? O grito do filho tira-a do torpor. Mãe, não tens medo de chegar atrasada ao trabalho? São quase 8 horas. Obrigada, filho, por me lembrares. Sally devolveu o dinheiro e apressou-se a preparar-se para o trabalho. Depois do briefing diário, o chefe de redação tinha lhe dado novamente uma tarefa especial. Sally, repreendendo o chefe, foi cumprir as suas tarefas. O dia passou a correr na azáfama habitual do trabalho, pelo que não teve tempo para pensar nos encontros de ontem com a amiga ou na abertura da manhã. Depois do trabalho, Sally mal conseguia mexer as pernas. Foi recebida no corredor pelo marido sorridente, a mãe da família. Por que é que demoraste tanto tempo? Ela murmurou algo ininteligível em resposta. Pensou que o sorriso do marido era falso. Queria perguntar-lhe sobre o dinheiro que tinha escondido no bolso, mas uma voz interior dizia-lhe que ainda não era a altura certa para tais pormenores. À medida que os dias passavam, Sally ficava cada vez mais desconfiada. Se antes não tinha prestado muita atenção aos atrasos do marido, agora observava atentamente o seu comportamento. A mulher não só começou a captar um significado especial no que ele dizia, como as expressões faciais do seu rosto não lhe escapavam. Um dia, depois do jantar, Jack perguntou à sua mulher: Sally, podes explicar-me o que se está a passar? A mulher estava a lavar a louça e, sem se distrair do seu trabalho, fez uma contrapergunta. Jack, de que é que estás a falar? O chefe de família, com evidente irritação, disse Sally: Não finjas que não percebes o que te estou a perguntar. Mudaste muito ultimamente e reparei que olhas para mim como se eu tivesse feito algo de errado. Não era a altura certa para um confronto. Por isso, a resposta dela foi sucinta. É apenas uma especulação tua. Jack também não queria perder tempo com uma noite de discussões, por isso disse, cansado: Assim seja, e para o futuro. Quero pedir-te que, se não gostas de alguma coisa, falemos imediatamente. Lembra-te que combinamos contigo antes do casamento que não deveria haver segredos entre nós. A mulher sorriu e pensou para si própria: Sem segredos. E tu? Escondendo dinheiro. E a quantia de dinheiro naquele cofre não é de apenas 80.000. Mas ela disse em voz alta: Jack, eu lembro-me de tudo, e não tenho segredos para ti. Ela sublinhou a frase tenho, mas o homem não percebeu a implicação nas suas palavras. Ele mudou imediatamente de assunto e começou a falar apaixonadamente sobre a luta por uma vaga no seu emprego. Sally, vamos deixar os nossos segredos para mais tarde. Ia a acontecer muita coisa no trabalho. Não fazes ideia do quão baixo as pessoas podem ficar quando estão obcecadas em arranjar um emprego. Ela perguntou, sem interesse. Espero que não estejas envolvido nesta luta? O homem cruzou os braços sobre o peito. Deus me livre! E por que é que eu preciso da cadeira do chefe de departamento? Nunca quis chegar ao topo. Sou perfeitamente feliz como delegado, mais discrição e menos dores de cabeça. Para manter a conversa, Sally fez outra pergunta. E o teu chefe? Ele vai ser promovido? Disse Jack com amargura. Não. Os superiores decidiram dar ao Sam uma reforma bem merecida. Ele já tem 65 anos e, francamente, está a ter dificuldades em gerir a empresa. Sally suspirou expressivamente. É uma situação familiar, porque o nosso antigo editor também foi educadamente convidado a retirar-se. Depois de ele sair, houve muitas lutas internas na redação. E Mike, o jovem editor, tinha dividido a equipa em duas castas, os favoritos e os intocáveis. Jack olhava fixamente para a sua mulher. Sally,
Em que grupo é que o Mike te colocou? A mulher sorriu amargamente. Jack, por que é que fazes perguntas estúpidas? Sabes que não tenho o hábito de me rebaixar. O Mike está a descarregar em mim, está a irritar toda a gente, até a própria mulher. Não só a maltrata em público, como está praticamente a abandoná-la abertamente. Jack fez uma careta. Sally, eu sei que a tua redação é a mais bem informada da nossa pequena cidade. Mas tu sabes melhor do que eu que tudo o que não tem fundamento é considerado mexeriquice. E não quero que a minha querida mulher espalhe esses boatos. A mulher não estava à espera de ouvir palavras de julgamento do marido. Ela mexia no prato, enquanto o marido a observava com um sorriso. Depois de uma longa pausa, ele disse: Sally, já ouviste a expressão "Não acredites nos teus olhos"? Eu já. E então? E daí que muitas vezes tiramos conclusões precipitadas quando vemos algo invulgar. Talvez a mulher do seu Mike pensasse que ele a estava a trair. Ou talvez as pessoas só falassem mal dele. Sally lembrava-se de como Pam tinha gemido quando viu outra mulher nos braços do marido. Ela ficara tão zangada que interrompera o marido com indignação. Jack, não há fumo sem fogo. As pessoas não dizem coisas assim sem mais nem menos. Embora eu concorde contigo em algumas coisas, mas como não acreditar nos nossos próprios olhos se o nosso marido infiel está a divertir-se com a amante no leito conjugal? Ou, nesse caso, devemos assegurar-nos de que ele está apenas a fazer uma massagem de saúde a uma mulher que lhe é familiar? Jack ficou estupefato. Piscou os olhos confuso e depois começou a esfregar vigorosamente a nuca. Sally, estás a dar cabo de mim. Não posso discutir com isso. E quem é este infeliz amante? Após uma breve pausa, a mulher respondeu com relutância. Há 5 minutos estava a dizer que espalhar boatos era uma coisa desprezível. A curiosidade de Jack foi claramente despertada. Não estou a encorajá-lo a fazer nada desprezível, mas tu és a minha mulher. Não deve haver segredos entre nós. Sally afundou-se cansadamente na sua cadeira. Jack, o segredo não é meu, é da Pam. Embora ela provavelmente já tenha telefonado a toda a gente que conhece para lhes dizer que apanhou o marido. O homem até assobiou de surpresa. Então esta é a intimidação do Alex. A mulher olhou para o marido com ar de desaprovação. Jack, parece que estás muito entusiasmado. Talvez queiras seguir o exemplo do Alex. Jack tossiu e depois disse secamente: Sally, para de implicar com as minhas palavras. Estás a encher a tua cabeça de maus pensamentos e a tentar atribuir-me coisas que não aconteceram nem podem acontecer. É melhor ir ver televisão. O John está a rir-se à brava. Está a dar algo engraçado. O chefe de família saiu da cozinha e Sally ficou sozinha com os seus pensamentos infelizes. Rapidamente, arrumou a cozinha e dirigiu-se para o quarto. João anunciou com entusiasmo: Mãe, vem juntar-te a nós. É um filme tão engraçado que até me dá cabo da barriga de tanto rir. Ela acenou com a mão, cansada. Filho, estou muito cansada. Quero deitar-me cedo. Amanhã tenho muito trabalho. João perguntou com interesse: Vais voltar a correr pelos campos e quintas? Sally sorriu ironicamente. Sim, o chefe de redação mandou-me tapar todos os buracos, mas eu tenho de obedecer, disse a adolescente com firmeza. Vou ser a minha própria chefe. Não quero ser mandada por todo o tipo de idiotas. A mulher ficou surpreendida. O que a leva a pensar que o meu patrão é um vagabundo? João riu-se. Mãe, disseste isso ao pai e às tuas amigas muitas vezes quando falaste com eles ao telefone. Mas eu não ouvi. É que tens o hábito de falar num tom de voz elevado. Acho que os vizinhos também sabem das vossas brigas editoriais. Procurando apoio, Sally olhou para o marido, mas Jack fingia estar absorto a ver um filme de comédia. Apenas um sorriso de satisfação no seu rosto
mostrava que ele estava completamente de acordo com o filho. Sally pensou com raiva. Está bem, Jack, e eu lembrar-me-ei disto mais tarde. A mulher dirigiu-se para o quarto, mas assim que atravessou a soleira do quarto, a camisa do marido, que ele tinha deixado em cima da cama, chamou-lhe a atenção. A mulher praguejou de frustração. Ele é completamente estúpido. É assim tão difícil pendurar uma camisa nas ombreiras? A sua irritação dominou-a e estava prestes a explodir. Mas com um esforço de vontade, a mulher conteve-se. Sally, tem calma. Não fiques nervosa. Não podes consertar o teu marido de qualquer maneira. Por isso vais ter de corrigir os defeitos dele para o resto da tua vida. E agora vais tirar essa pobre camisa do sítio errado. Sally pegou numa peça de roupa de homem e examinou-a atentamente. Por um momento, imaginou que a camisa do marido cheirava a perfume. Aproximou-a do rosto e começou a agarrá-la. Acho que estou a enlouquecer lentamente por causa da suspeita. A mulher colocou a infeliz camisa sobre os ombros, depois meteu-a no armário e deitou-se na cama. Adormeceu rapidamente, mas à meio da noite foi acordada pelo toque do telemóvel. O marido sussurrou baixinho. É uma chamada para mim. Dorme. Eu saio para o corredor para não a incomodar. Jack ausentou-se durante algum tempo. Quando regressou, Sally perguntou-lhe: Quem será que te liga à noite? O homem respondeu evasivamente: Era trabalho. Tenho de sair um pouco amanhã, ou hoje, depois do trabalho. Por isso, não me esperes para jantar. A Sally não aguentou. Jack, não achas que tens estado demasiado tempo fora ultimamente? Não é a altura de me falares dos teus casos secretos? O meu marido está zangado. Por favor, não me fales assim. Estou farto das suas suspeitas. O homem virou-se desafiadoramente de costas para a parede, mostrando o seu ressentimento para com a mulher. Em breve, ouviu-se o seu ronco suave, e Sally não dormiu nem um bocadinho. Só pouco antes do amanhecer é que caiu num sono agitado que, de manhã, lhe deixou um resíduo desagradável na alma e uma dor de cabeça selvagem. Durante todo o dia, permaneceu num estado de prostração. Claire perguntou a Sally com um ar de zombaria. Onde estás hoje? Sally respondeu-lhe languidamente. Claire, não sejamos sarcásticos. Quase não dormi a noite passada, por isso não estou em condições de trabalhar hoje, mas se estás preocupada com a prontidão do material, posso garantir-te que terei tudo escrito na quarta-feira. Claire, com um piscar de olhos alegre. E tenho a certeza que sim, e eu quero fazer-te feliz. A Louise vai estar de baixa na segunda-feira, por isso não é má ideia teres um pouco de pressa. A Sally divertiu-se um pouco com isso. Claire, eu adorava relaxar, mas tenho muito que fazer. A familiar centelha de curiosidade cintilou nos olhos da secretária executiva. Aproximou-se de Sally e, num sussurro misterioso, perguntou-lhe se a podia ajudar com os seus problemas. Sally ficou a pensar. Estava habituada a ser cautelosa quando falava com colegas escritores, mas o desejo de trazer o seu cônjuge para a rua comoveu-a. Num sussurro, Sally disse: Seria uma grande ajuda se me pudesse dizer como seguir o meu marido sem que ele se apercebesse. Os olhos de Claire arregalaram-se. Mal conseguia conter a respiração subitamente acelerada que denunciava a sua excitação. Sally, e tu também. Houve mesmo uma epidemia na nossa cidade esquecida por Deus? Sally deu-lhe uma cotovelada de lado. Claire, pode ser mais calma na expressão dos teus sentimentos. Claire olhou para Tim, que estava sentado ao lado delas. De repente, um sorriso de felicidade iluminou-lhe o rosto. É mesmo disso que precisamos. Sally, o nosso Tim é bom neste tipo de coisas. Ele já trabalhou para uma agência de detetives privados e acho que sabe como organizar uma vigilância discreta. Claire ficou em silêncio durante alguns segundos e depois
olhou para Sally com pena. Sally, não sabes o quanto sinto por ti. Estar com o teu marido durante tantos anos e um dia descobrir que ele te anda a trair. Não desejaria isso ao seu pior inimigo. A preocupação sincera da amiga tocou-lhe o coração e ela decidiu contar a Claire alguns pormenores da sua história familiar. Claire, eu tenho uma situação um pouco diferente. Não sei se o meu marido tem outra mulher. Só não gosto do seu atraso e absentismo sistemáticos porque ele não me diz nada. Quero descobrir por mim própria para onde é que ele desaparece constantemente durante horas a fio. Claro que não quero contar o meu problema ao Tim. Claire, interrompe-a. Não tens de contar tudo. O Tim não gosta de se meter nos assuntos dos outros. Se lhe disseres que precisas de vigiar alguém, ele dá-te uma escuta ou qualquer outra coisa que grave as conversas telefônicas. Sally decidiu não deixar um assunto importante em suspenso. Antes do almoço, pediu uns minutos a Tim. Tim disse alegremente a Sally: Estou pronto para a ouvir até à noite. Sem entrar em pormenores, Sally disse o essencial. Tim, preciso de observar uma pessoa, mas tenho de me certificar que ele não suspeita de nada. Tim piscou-lhe o olho. Sally, vieste ao sítio certo. E eu vou ajudar-te. Tim remexeu nas gavetas da sua secretária durante algum tempo, antes de tirar um pequeno objeto que parecia um alfinete. Este é um dispositivo que lhe permitirá seguir ativamente o seu alvo. Pode ser ligado a um computador portátil ou a um smartphone e ouvirá tudo o que a pessoa em que está interessado diz. A única desvantagem é que funciona a uma curta distância. Mas se não tiveres a capacidade de seguir o sujeito, podes definir a escuta para gravar. O Tim demonstrou várias vezes como pôr os aparelhos a funcionar e o que se deve ter em conta ao utilizá-los. Se houver alguma dificuldade, não hesitem em telefonar-me. A Sally queria dar dinheiro pelo serviço, mas o Tim ficou ofendido. Sally, isso não é necessário. Já me ajudaste muitas vezes desde que comecei a trabalhar no jornal. Agora é a minha vez de te ajudar o mais que puder. A mulher ficou muito entusiasmada quando os aparelhos de escuta estavam nas suas mãos. Em casa, começou a pensar no que fazer a seguir. O João estava já a brincar com os colegas no campo desportivo e o marido estava atrasado, como de costume. Ela tenta resolver um problema de complexidade crescente. Onde é que ponho este inseto para que o meu marido não o encontre? Ela analisou uma dúzia de opções, mas apenas uma tinha o menor número de riscos. A mulher decidiu colocar o aparelho na mala do marido. Jack praticamente nunca se separava deste acessório. E havia muitos compartimentos, por isso não era difícil esconder a escuta. Sally não era fã de detetives, mas depois de receber os aparelhos de escuta de Tim, sentiu-se como uma heroína de uma das obras. Agora, tinha de instalar o dispositivo em miniatura, mas não conseguia encontrar o momento certo para o fazer. Todas as noites, depois do jantar, Jack sentava-se no sofá com o controlo remoto e adormecia muitas vezes em frente à televisão. Ao mesmo tempo, o marido estava sempre com a pasta e Sally perguntava-se desesperadamente onde poderia colocar a escuta. A sorte sorriu-lhe de repente na sexta-feira à noite. Depois do jantar, Jack tinha vestido um fato de treino. Sally perguntava-se se Jack teria decidido praticar desporto. O homem respondeu-lhe alegremente: Chamo-me Sally. Gostaria de recordar a minha juventude. Quando era estudante, estava seriamente envolvido em desportos e até tive conquistas nesse campo. Acho que um bom aquecimento seria bom. A mulher comentou: Jack, as pessoas normais aquecem-se de manhã. Sally, por que é que me estás sempre a criticar? Em vez de aprovares o que eu faço, fazes comentários injustos que me fazem sentir um completo idiota. Eu sei muito bem que a melhor altura para fazer exercício é de manhã.
Mas amanhã de manhã tenho coisas importantes para fazer. Este monólogo vívido que o homem proferiu num só fôlego. As palavras dele acertaram em cheio, e Sally sentiu-se envergonhada por estar a chatear. Mas apesar disso, comentou ironicamente: "Então amanhã vais desaparecer o dia todo?" Jack, impaciente, corrigiu a mulher: "Não é o dia todo. Volto para o almoço." Ela olhou-o nos olhos e perguntou a Jack, com um tom de súplica na voz: "Não está na altura de me contares tudo?" Ele apressou-se a beijar a mulher na bochecha. "Sally, há de chegar o momento e eu conto-te tudo. Vou-me embora. O João está à minha espera." A mulher exclamou surpreendida: "A sério? O nosso filho também decidiu praticar desporto." O chefe de família sorriu com satisfação. "O mérito é meu. Falei com o meu filho de uma forma viril e ele compreendeu-me. O nosso filho tenciona dedicar-se seriamente à luta livre." Quando o marido se foi embora, Sally decidiu não perder tempo. Seguindo as instruções de Tim, instalou a escuta e depois foi tratar das suas tarefas domésticas. Os sentimentos mais contraditórios debatiam-se na sua alma. Por um lado, sentia-se uma criminosa por se atrever a espiar o marido. Mas, por outro lado, sentia algo semelhante a júbilo. "Finalmente, vou saber tudo sobre as aventuras do meu marido." Entretanto, a mulher decidiu verificar se os cofres do marido ainda estavam no sítio. Mas não havia dinheiro no bolso do casaco. Ela pensou amargamente que ele já o tinha gasto todo. Sally esperava que o marido estivesse a guardar o dinheiro para um presente. Afinal de contas, Sally fazia anos em junho. Mas agora apercebia-se de que os fundos que tinha descoberto estavam, por pura coincidência, destinados a outra coisa qualquer. E queria saber em que é que o marido o tinha gasto. A ideia tinha-lhe passado pela cabeça toda a noite. E à noite tinha pesadelos com Jack. Velhas malvadas tentavam arrastá-lo para longe, e Sally tentava impedi-las. Deve ter gritado enquanto dormia, porque de manhã Jack perguntou a Sally com um riso: "O que terás sonhado ontem à noite?" Ela confessou: "Não foi nada. Sonhei que tinha sido atacada por 3 velhotas e eu lutei com elas." "Por que é que pergunta? Será que me comportei de forma violenta?" O homem esfregou a bochecha esquerda. "É essa a palavra. Deu-me um murro tão forte na orelha que até as estrelas à frente dos meus olhos brilharam." A Sally sentiu-se envergonhada. Devia ter me acordado. Para que é que serve isso? Acariciou-lhe gentilmente a face, onde o golpe não tinha sido intencional. "Desculpa, querido, não foi de propósito." O homem tocou-lhe na mão com os lábios. Quem é que não o faria? Um homem num sonho não tem controlo sobre si próprio. Por vezes, tenho sonhos dos quais não consigo sair durante metade do dia. A Sally saltou da cama e vestiu rapidamente o seu roupão. "Vou tentar compensar-te. Vou preparar-te o pequeno almoço." Jack ficou comovido com a preocupação da mulher. "Sally, há muito tempo que não és tão simpática. Estou disposto a levar outra pancada na orelha por isso." A mulher riu-se alto. "Não, prefiro beijar-te." O homem colocou a bochecha e disse sonhadoramente: "Como eu gostava que esta manhã nunca mais acabasse." Ele tentou abraçá-la, mas Sally esquivou-se. "Jack, vou fazer o pequeno almoço. Tens uns negócios para tratar." Ele acenou com a cabeça. "Sim, tenho, mas não me vou demorar. Ouve, talvez pudéssemos ir ao cinema esta noite." Ela estava sem fôlego de excitação, muito baixinho. Sally disse: "Não me importo. Tu e eu não saímos há séculos." "Sally." Ela estava tão emocionada que quase chorou para que o marido não reparasse no que lhe estava a acontecer. Correu para a cozinha, desejava que o marido não se fosse embora e passasse a tarde de sábado com ela e o filho. Mas não se atrevia a contar-lhe. Os acontecimentos daquela manhã
tinham tirado a mulher um pouco da sua rotina habitual e ela tinha se esquecido dos seus planos durante algum tempo. Foi só depois de o marido ter ido à casa de banho que Sally se lembrou do inseto. Um pensamento desagradável ocorreu-lhe. Não quero dar-me a esse trabalho, mas vou ter de o fazer. A mulher passou o resto do dia numa expectativa ansiosa. Jack chegou à casa para jantar. Não havia qualquer vestígio da sua alegria matinal, por isso, Sally não lembrou o marido de que iam ao cinema. Ele passou a noite com o filho em frente à televisão. Desta vez, tinha deixado a pasta no corredor e Sally retirou cuidadosamente a escuta. Agora, só faltava ouvir a gravação. A mulher estava a ficar impaciente. Não podia fazer aquele assunto importante à frente do marido. De repente, lembrou-se de uma amiga de escola. Pam não ficou surpreendida com o seu telefonema tardio. Sally, por onde tens andado? Não estás a pensar se estás viva? Ou já desististe? Sally começou a inventar desculpas. Pam, desculpa, mas estou completamente atolada de trabalho. E em casa também? Pam sorriu, a dizer que também estava uma confusão. Sally respondeu evasivamente. Olha, posso ir aí por 5 minutos? 10 minutos. Sally avisou os colegas de casa que ia à casa de Pam por um bocado. Precisava de falar com ela. O Jack nem sequer se virou. Mas não desapareças na noite como da última vez. Sally demorou-se um pouco no vão da porta. A indiferença do marido magoava-lhe o coração. Lembrou-se novamente da manhã maravilhosa e as lágrimas vieram-lhe aos olhos. Pam estava congelada numa pose, com os olhos fixos no teto. Sally esperou pacientemente que a sua amiga fosse capaz de dizer o que pensava. Mas o tempo passava e Pam não conseguia sair do seu transe. O convidado tinha que ter um efeito sobre ela. Com uma voz astuta, Sally pediu: Pam, para de tentar a minha paciência. O que é que achas? Um arrepio convulsivo percorreu o corpo de Pam. Ela afastou-se da contemplação do teto persistente e murmurou de má vontade. Queres a minha opinião? Está bem, diz lá. Acho que deste um falso alarme. Pelo timbre da sua voz, o seu marido estava a falar com uma mulher muito velha. Sally interrompeu a amiga com impaciência. Mas havia outra voz. Ouviste-a, não foi? A Pam confirmou-o? Sim, ouvi. Mas não é difícil adivinhar que ela estava a ir agradecer ao seu marido. A rapariga é apenas um bebê. A Sally saltou da cadeira. Pam, estou espantada com a tua indiferença. E se a rapariga for filha dele? Sally estava espantada com a sua própria descoberta súbita. É isso mesmo. Como é que eu não me apercebi que o meu marido pode ter um filho fora do casamento com outra mulher e por isso esconde-me isso? Por mais que eu pergunte, ele não me diz para onde vai. Pam olhou com pena para a amiga e, quando já não tinha mais argumentos, disse: Já disseste tudo. Sally assinou afirmativamente com a cabeça. É isso mesmo. Pam prosseguiu com o interrogatório sobre o voo. Sally, eu tinha uma opinião melhor sobre as tuas faculdades mentais. Acho que tens andado a ver telenovelas e agora estás a fantasiar. Não reparou que ambos tratam o seu marido pelo primeiro e segundo nome? Se a rapariga fosse filha dele, dirigir-se-ia a ele de forma diferente? Sally comentou, ressentida. Pam, não precisas de falar comigo assim. Posso ter um monte de disparates na minha cabeça, mas aceita que tenho as minhas razões. Pergunto-me o que farias se estivesses no meu lugar. Pam suspirou. Eu tenho a minha própria casa. Não sei o que fazer com a minha. Ele vai me implorando perdão todos os dias. Sally mudou rapidamente de assunto. E tu? Pam respondeu com amargura. Não consigo perdoar-lhe. Nada. Não consigo tirar essa imagem da minha cabeça. Talvez o perdoe mais tarde, mas agora não. Tenho pena dos miúdos. Eles estão preocupados. Perguntam-me:
Onde está o papá? E eu não sei o que lhes dizer. A Pam encheu a chaleira e pô-la no fogão. Sabes, Sally, estou tão estressado que nem consigo comer. Achas que devia ir ao médico? Sally encolhe os ombros. Não sei se a profissão médica te pode ajudar nesta situação. Pam baixou a cabeça. Tens razão. Eles não vão ajudar. Tens de te desenvencilhar. O que te posso aconselhar é que alargues os limites da tua investigação. Expandir como? Simples. Encontra uma morada onde o seu marido o visita, e depois aparece inesperadamente. Os olhos da Pam brilham. Ouve. Acabei de ter uma ideia brilhante. Tu és jornalista. Podias entrevistar qualquer pessoa da vizinhança. Sally confirmou. Em princípio, podia. Mas normalmente fazemos as coisas de acordo com o plano. O editor não gosta quando as coisas são feitas contra o vento. Pam suspirou novamente. Não tens de lhe prestar contas. O importante é convencer a avó de que estás lá, de boa fé. Fala com ela e vais descobrir. Depois de pensar um pouco, Sally concordou com a sua amiga Pam. Está bem, gosto do teu plano. A única coisa que não sei é como arranjar a morada, disse Pam, irritada. Temos de o seguir quando ele voltar para a sua próxima visita, e eu estaria disposto a ser o teu motorista pessoal, por uns tempos. Tu ainda não tens carro. Sally abraçou a amiga. Pam, és um gênio. Tenho andado a dar voltas à cabeça, mas nunca tinha tido um pensamento tão simples como este. Não sei o que faria sem ti. Pam disse com um sorriso de satisfação no rosto Sally. Não é a altura de te maravilhares. Quando tivermos levado isto à sua conclusão lógica, então poderemos celebrar o nosso sucesso mútuo. Sally passou os dias seguintes numa expectativa ansiosa. Ela tinha a certeza de que o marido voltaria a encontrar-se com os seus conhecidos no final da semana, mas ele telefonou-lhe inesperadamente para o trabalho na quinta-feira e disse-lhe, com uma voz entusiasmada: Volto um pouco mais tarde hoje. Ela respondeu irritada. Podias não me ter avisado. Estou habituada às tuas constantes ausências. Há uma coisa que me surpreende. Quanto tempo é que isto vai durar? Jack ficou em silêncio durante alguns segundos e depois disse calmamente: Sally, por favor, não te excites. Vou contar-te tudo muito em breve. Ela atirou o telemóvel para o chão com raiva. Claire, distraída do seu trabalho. Sally, não te emociones. Se partires um brinquedo caro, vais ter de comprar um telemóvel novo. Sally pediu desculpa à colega e quis sair da sala, mas ela impediu-a. Espera, queria perguntar-te. Como está a correr a tua investigação? A conversa com o marido tinha-a desequilibrado e ela respondeu irritada. Nada. Claire, não me voltes a perguntar isso. Sally dirigiu-se para a saída. Se o editor perguntar onde estou, diz-lhe que fui entrevistar um veterano do trabalho. Claire, respondeu, faz tu a reportagem. E eu não te vou encobrir. Sally apercebeu-se de que Claire se tinha ofendido com ela. Não tinha tempo nem vontade de se explicar. Para aliviar um pouco a tensão, dirigiu-se à cafetaria. Uma chávena de café forte desanuviou-lhe um pouco a mente, e a mulher voltou a lembrar-se da conversa que tivera com o marido. Passou-lhe pela cabeça a ideia de que devia ligar imediatamente a Pam. Em poucas palavras, descreveu a situação à sua amiga e declarou com firmeza: Sally, vou agora mesmo ao escritório do teu marido e tu devias tentar sair do trabalho também. Pam, estou livre até à noite. Vou já para aí. Os acontecimentos seguintes desenrolaram-se rapidamente. Depois do almoço, Jack saiu do escritório. O homem estava claramente com pressa. Entrou no seu carro e dirigiu-se para a rua principal da cidade. Pam disse entusiasmada: Bem, Sally, parece que a diversão está prestes a começar. Pam era uma condutora experiente, por isso conseguiu manter uma distância segura enquanto acompanhava o carro de Jack. Quando o carro de Jack saiu da cidade,
tenta não deixar que ele nos veja. Ela sorriu. Não acho que o teu Jack fosse desconfiar. Só não consigo perceber por que é que ele levou as coisas a este ponto, quando não tem registro de qualquer irregularidade. Por que as viagens secretas? A Sally está de volta? Também não consigo encontrar respostas para estas perguntas. Não imaginas o quanto mudei de ideias este mês? Tenho andado a reagir mal e não consigo pensar nisso no trabalho. Não consigo parar de pensar naquelas malditas viagens e em que é que ele gastou o dinheiro. Pam perguntava-se: que dinheiro? A Sally tinha de contar à amiga sobre o dinheiro que o marido tinha gasto acidentalmente. Pam assobiou. Não me tinha apercebido de que estava tão desarrumado. É uma boa quantia de dinheiro, e é errado o teu marido tirar dinheiro do orçamento familiar. Sally, deve ser por isso que ele tem medo de te dizer a verdade. Mas não faz mal. Tu e eu vamos chegar ao fundo da questão. Jack estacionou à porta de uma velha casa de 2 andares. Pam estacionou o carro no pátio vizinho. As mulheres viram o objeto de vigilância entrar na entrada e prepararam-se para uma longa espera. Mas passados cerca de 20 minutos, o homem saiu e entrou no seu carro. Pam disse pensativa. Foi rápido. Quando o carro do homem desapareceu de vista, Sally disse com firmeza: Então, Pam, agora vou fazer um reconhecimento. Pam disse com má vontade: Não te precipites, amiga. Temos de esperar um pouco. Sally resmungou. O que é que há para esperar? Eles não me conhecem. Pam não disse nada, e Sally teve de esperar que a amiga lhe desse uma ordem. O tempo arrastava-se insuportavelmente devagar, e os nervos das mulheres estavam a levar a melhor. Por fim, Pam disse: Podem ir, mas tentem descobrir o que se está a passar o mais depressa possível. Sally saltou do carro e correu para a entrada da garagem. Ela e Pam tinham percebido que o apartamento que queriam era no primeiro andar. Confiando na sua intuição, Sally dirigiu-se à porta fechada com tábuas e carregou no botão da campainha. Ouviram-se passos e depois uma voz familiar pediu: Espera um minuto, eu abro. A porta abriu-se e Sally viu uma simpática senhora de idade a olhar para ela com cautela. Oh, pensei que o Jack tinha voltado. Quem é a senhora? Sally sorriu. Sou correspondente do nosso jornal local e ando à procura da Mary. A velhota ainda a olhava desconfiada através da bochecha. Deixe-me ver a sua identificação. Há todo o tipo de pessoas a andar por aí a vender porcarias. Sally tirou o seu bilhete de identidade. A velhota olhou demoradamente para ele, mas ficou satisfeita. Tirou a corrente e abriu a porta. E qual é a razão do seu interesse em mim? A Sally tinha uma resposta preparada de antemão. Há muitas pessoas no nosso bairro que deram um contributo inestimável para a prosperidade da nossa zona. E tu, Mary, és uma delas. A velha enrugou o nariz em sinal de desagrado. Não fiz nada para escreverem sobre mim, e os jornalistas vieram ver-me no ano passado. De repente, uma rapariga adolescente saiu do quarto. Sally ficou espantada por ela estar a usar muletas, mas esse fato não pareceu incomodá-la de todo. Ela cumprimentou Sally e disse à senhoria, num tom de admoestação: Avó, se uma pessoa veio, significa que é necessário. Depois disso, a rapariga virou-se para a Sally. Não te ofendas com a minha avó. Ela é muito tímida, não gosta de falar de si própria. Ela tem tantos prêmios. Anda, eu mostro-te. Mary, gritando com a rapariga. Lara, quantas vezes já te disse que não é bom interferir na conversa dos adultos? A rapariga sorri para a avó. Já sou suficientemente crescida para ter uma palavra a dizer. A senhoria desistiu. Está bem, já está. Virou-se para a Sally. Entra, não te importas com o meu incômodo? A velhice é uma altura em que estamos sempre insatisfeitos com alguma coisa. Por isso, eu faço-o, mesmo que não queira.
Agora vou mostrar-lhe os meus diplomas e prêmios do governo. Também tenho fotografias. Sally preparou-se para uma longa história, mas Mary limitou-se a contar os principais acontecimentos da sua vida. Eu tinha 15 anos quando aprendi a trabalhar com o trator. Naquela altura, era considerado um feito e tanto. Por isso, fui sempre nomeada delegada em todo o tipo de congressos e simpósios e depois enviada para uma exposição em Moscovo. Aí fui condecorado com a Ordem da Bandeira Vermelha do Trabalho. Mais tarde, recebi a Ordem do Distintivo de Honra. Depois, aderi ao partido e passei do trator para a presidência da Exploração Agrícola Coletiva. Durante os anos que passou na redação, Sally conheceu muitas vezes pessoas com biografias ricas, mas as histórias de vida desta mulher bonita e idosa chocaram-na tanto que até se esqueceu do verdadeiro objetivo da sua visita. Mas, por acaso, foi a própria Mary que conduziu a conversa na direção de Sally. De repente, ela disse: "De que serve escrever sobre mim? Todas as minhas coisas boas estão no passado. Pode dizer-se que já estou com um pé na cova. Só vivo por causa da minha neta, porque sem mim a minha Lara estará perdida." Lara olhou para a velhota, infeliz. "Avó, tu outra vez." Maria suspirou. "Ela não gosta que eu fale da morte. É compreensível. Ela ainda tem um longo caminho a percorrer." Sally decidiu fazer a pergunta que mais a preocupava. "E os pais da rapariga?" A idosa lançou um olhar rápido na direção da neta. "Lara, podes ir para o teu quarto, mesmo que penses que és adulta? Nem tudo é para os teus ouvidos." A rapariga levantou-se da cadeira e dirigiu-se para o quarto mais afastado. A Maria olhou-a com tristeza. Depois disse: "A Lara é minha neta. Ela nasceu assim. Tem um defeito nas pernas. Quando a Kate era viva, ela ia a diferentes médicos com a rapariga. E quando ela se foi, tudo ficou mais lento. Mal consigo fazer as coisas em casa." Sally perguntou cautelosamente o que tinha acontecido à mãe de Lara e onde estava o pai dela. As lágrimas brotaram nos olhos da velhota. "Isso é uma história à parte. A Kate e o Henry casaram quase logo a seguir ao liceu. O seu amor era tal que, como escrevem nos livros, um não podia viver um dia sem o outro. Mas não é fácil sustentar uma família, especialmente nestes tempos conturbados. Por isso, Henry decidiu juntar-se à força de trabalho contratada para ganhar mais dinheiro. Foi o que ele disse a Kate. 1 ano na tropa ganhava o suficiente para a operação da minha filha. A Kate resistiu, mas depois concordou. Ainda não se sabe para onde é que ele foi enviado. Primeiro ligou para a neta, mas depois deixou de ter notícias dela. Kate percebeu logo que havia algo de errado com Henry, mas aguentou-se, esperando que tudo ficasse bem. Mas depois vieram os homens fardados e disseram-nos que o Henry estava morto. Mary ficou em silêncio por um momento. Depois, continuou a sua triste história. "Nem sequer o tínhamos enterrado. Kate, eles entregaram-nos aquele vaso de cinzas de miosotes." Sally disse à urna. A velhota olhou para ela com gratidão. "Não tenho uma memória muito boa." "Sim, essa urna. Foi o que trouxeram. Eu disse a Kate que a devíamos levar para o cemitério. Ela não a quis levar. Ela guardou o vaso em casa. Provavelmente também a pôs doente. Em breve, foi-lhe diagnosticado um cancro. Enterramo-la a ela e a Lara há 3 anos. E agora, só nos sentimos tristes por elas. Se não fosse o Jack, não sei o que nos teria acontecido. Eu tenho uma pensão decente, mas ainda não é suficiente para nós os dois." Sally ficou surpreendida com Mary. "Mas a Lara tem direito a um grupo de deficientes." A velhota acenou com a mão. "Não pode ser. Eu perguntei-lhes sobre isso, e eles dispensaram-me, dizendo que não era para a minha neta, e não me disseram onde é que eu podia arranjar tanto dinheiro. O Jack disse que ajudava. Mas ele também não é todo-poderoso. É sobre pessoas como ele
que devia estar a escrever artigos, não sobre mim. Sally saiu do apartamento de Mary com um vago sentimento de vergonha e desespero. Não se apressou a ir para o carro, onde a amiga a esperava impaciente, apoiada no corrimão. Sally tentou recuperar a compostura. Para isso, chegou mesmo a respirar fundo e a expirar lentamente, o que ajudou a acalmar o seu tremor interior. A mulher desceu ao rés do chão e abriu a porta da frente. Ficou atônita ao ver o marido no alpendre. Jack também ficou chocado com o encontro inesperado. Sally, o que estás a fazer aqui? Ela já tinha recuperado o juízo e atirou-o à cara do marido. Eu é que devia perguntar-te. O que é que estás aqui a fazer? Acho que te esqueceste de que todos os segredos vêm à luz um dia. Sem esperar por uma resposta, a mulher virou-se e correu para o carro de Pam. O marido não tentou impedi-la. Ficou à entrada da velha casa a olhar para ela com espanto. Durante vários dias, o casal não se falou. Jack tentou reatar relações, mas Sally ignorou até a sua presença por princípio. Quando regressou do trabalho, preparou o jantar e fechou-se no quarto. John apercebeu-se de que a sua interferência só poderia complicar a situação na casa, pelo que passou o dia inteiro desaparecido com amigos. Aparentemente, no meio do choque de conhecer Mary e a sua neta, Sally escreveu um artigo que atingiu um nervo, até mesmo em Mike. Desta vez, o jovem editor não a chamou ao seu gabinete, mas dirigiu-se à sala onde o trabalho estava em pleno andamento. Olhou para todos com um olhar sereno. Pessoal, importam-se que eu me sente aqui um bocadinho? Claire respondeu imediatamente. Mike, podes sentar-te aqui até te queimares. Não te preocupes, ninguém te vai morder, porque somos pessoas decentes, apesar de não sermos vegetarianos. Houve risos dispersos. Mike levantou as sobrancelhas de surpresa. Claire, tens uma língua afiada. Claire sorriu ironicamente. Mas eu também sou muito suave. Era uma sugestão da sua forma arredondada. Claire lançou um olhar expressivo diretamente para os olhos do editor, que desviou o olhar envergonhado. Mike ultrapassou rapidamente a sua confusão momentânea e virou-se para Sally. Sally, na verdade, estou aqui para ti. Fiquei agradavelmente surpreendido. Honestamente, não esperava tal material de ti. Está muito bem escrito. Espero que mantenha este nível elevado no futuro. Colocaremos o seu artigo na próxima edição. Mike olhou expressivamente para a sua mulher. Claire respondeu na sua forma habitual. Não era preciso dizer nada. Percebi-o logo. Quando o chefe de redação saiu, Claire piscou o olho alegremente a Sally. Precisas de uma pequena mudança e estarás a caminho de te tornares um homem. A única coisa que me surpreende, Sally, é que as pessoas normais são inspiradas pela beleza da natureza. Mas tu estás estressada. A Sally não queria especular. Ficou satisfeita por Claire ter esquecido a sua recente discussão. Os únicos assuntos pendentes eram os assuntos familiares, pelo que passou o resto do dia de trabalho a pensar se devia perdoar o marido de imediato ou manter-se discreta durante mais uns dias. Mas não teve tempo para decidir esta questão aparentemente simples, porque Jack chegou à redação no final do dia de trabalho. Foi diretamente para o gabinete do chefe. Falou com Mike durante cerca de 10 minutos. A Claire estava a arder de curiosidade. Sally, sabes por que é que o teu apareceu? Não faço a mínima ideia. O meu marido deve ter os seus próprios negócios. Talvez a organização dele queira fazer publicidade no nosso jornal, disse Claire, desiludida. Temos mais anúncios do que informação útil, e toda a gente precisa dela agora. E eu fico a pensar onde é que posso enfiar mais um. Sally não deu ouvidos às queixas de Claire. Queria chegar rapidamente à casa, de preferência sem o marido, mas ele apanhou-a. Sally, queres parar de amoar?
Vim buscar-te ao trabalho de propósito. Obrigada pela tua preocupação, mas não me devia ter dado ao trabalho de fazer esse esforço extra. Estou habituada a percorrer quilômetros a pé enquanto tu andas de carro. Já tinham percorrido uma distância razoável desde a redação e era apenas uma curta viagem até casa. Mas depois da repreensão da mulher, Jack abrandou abruptamente. Sally, vamos conversar. Precisamos de esclarecer as coisas. Caso contrário, isto pode acabar mal. Ela perguntou com uma careta. Mal para quem? Ele gritou. Para nós os dois. Sim, eu sei que estava errado. Claro que devia ter te dito logo. Mas tinha medo da tua reação. Pensei que não ias compreender e que ias ficar zangado. E que me culparias. Lágrimas de ressentimento subiram-lhe aos olhos sem qualquer intenção, e Sally não as conseguiu conter por mais tempo. Jack, do que é que estás a falar? Em que tipo de reação estás a pensar? Ao esconderes os teus casos secretos de mim, fizeste um trabalho melhor. Não fazes ideia do que passei este mês. Primeiro pensei que andavas com outra mulher. Depois comecei a ficar preocupada por teres uma filha fora do casamento. Mas essa não é a pior parte. Jack ficou espantado com o discurso inflamado da mulher. Perguntou calmamente a Sally. Qual é a pior parte? Jack, que eu te humilhei ao ponto de te espiar, até pus uma escuta na tua mala para descobrir. Ele exalou de horror. Seguiste-me? Sim, Jack, segui. Mas tu és o único culpado de eu ter chegado a este ponto. Nunca pensei que tu e eu chegássemos a este ponto crítico. No outro dia, falaste no nosso pacto de não escondermos coisas um do outro. Eu sempre partilhei contigo. Ela abriu a porta do carro. Desculpa, mas preciso de ficar sozinha por um bocado. Jack ficou sentado no carro durante muito tempo, tentando pôr os seus pensamentos em ordem. Só agora se apercebeu do quanto tinha magoado a mulher com quem tinha vivido durante quase 2 décadas. Sussurrou. Ela tem razão. Sou um completo idiota. A sério, por que é que eu havia de esconder o facto de estar a ajudar a família da Kate? Eu ia cair aos pés dela. Sally estava a cozinhar na cozinha quando a porta do apartamento se abriu cautelosamente. Ela pensou que o filho tinha regressado de um passeio e chamou-o alto. John, pelo menos mostra os olhos à tua mãe, ou já me comecei a esquecer de como és. Mas em vez do filho, apareceu o Jack. Tinha um enorme ramo de flores numa mão e uma garrafa de champanhe na outra. Sorriu com um ar culpado e pediu a Sally que o fizesse. Vamos esquecer todas as ofensas e viva a paz. Por alguma razão, naquele momento, a mulher voltou a lembrar-se daquela manhã maravilhosa que por alguns minutos tinha trazido de volta o período feliz pós-casamento dela e do marido. Também ela sorriu. Não me importo. Vamos tentar. Mas vais dizer-me primeiro por que decidiste ajudar esta senhora e a sua neta? Jack exalou de alívio. Está bem, Sally. Eu conto-te tudo. Embora não haja muito para contar, eu vivia naquele bairro com os meus pais. Eles compraram um apartamento na cidade durante a minha infância feliz. A vida na aldeia era fervilhante e todos os dias tínhamos acontecimentos interessantes. Os meus melhores amigos eram a Kate e o Henry. Chamavam-nos o trio tolerável da escola. A Sally meteu-se. Alcunhas inesperadas, disse Jack com satisfação. Inesperadas, mas compreensíveis. O que se passa é que estávamos na lista dos melhores alunos e as nossas fotografias estavam no quadro de honra. Foi por isso que, no liceu, nos confiaram o estandarte da escola nas cerimônias de inauguração. Não imaginam como estávamos orgulhosos disso. Posso imaginar o que aconteceu depois disso. Isso e o teu amigo devia estar apaixonado pela Kate. Jack respondeu envergonhado. Não se pode chamar-lhe uma paixoneta. No 7º ano, tentei cortejar a Kate, mas ela aprovou-me logo. Ela gostava do Henry.
Casaram 1 ano depois do liceu, e o Henry foi para o exército e eu para a faculdade. Durante muito tempo, os nossos caminhos divergiram, mas telefonávamos de vez em quando e eu soube da morte do Henry. E depois, ela ficou doente. Se ela me tivesse contado antes, poderia ter sido salva. Mas depois da morte do Henry, ela ficou um bocado desorientada. Um dia, mandou-me embora e disse-me para nunca mais voltar. Por isso, desapareci durante uns tempos. Depois, há cerca de 6 meses, encontrei a Mary, por acaso. A história é mais ou menos essa. A Sally, depois de um longo silêncio, disse-o logo. Sim, é uma história muito triste. E é uma pena o que aconteceu à rapariga. Ela é muito bonita. E com um defeito tão grande, deve ser difícil para ela na escola. Jack ficou comovido com a preocupação da mulher, com a dor dos outros. Lara é uma pessoa muito resistente. Apesar da sua deficiência, é capaz de se defender. Quando a menina perdeu os pais, quiseram pô-la num orfanato. Mas a corajosa Maria defendeu o seu direito. Usou os seus antigos contatos para fazer um caso muito escandaloso. Mas o tribunal deixou a criança com um parente idoso. Mas, com o passar do tempo, a velhota começou a desistir. Foi por isso que decidiu ajudá-los. Essa é uma das razões. Sabe, quando éramos miúdos, juramos que não deixaríamos um companheiro para trás se ele se metesse em sarilhos. Pode parecer ridículo, mas tentamos honrar esse juramento. Só a Kate é que mais tarde, após a morte do Henry, recusou a minha ajuda. Mas ela não estava bem da cabeça. Sally pôs as flores num vaso com água. Jack, é claro que admiro o que fizeste, mas é impossível resolver um problema complexo sozinho. Estou a falar da Lara. O meu marido levantou-se da mesa. Estou bem ciente disso. Até tentei encontrar alguns dos nossos antigos colegas de turma para angariar dinheiro para a operação da rapariga. Mas não havia muita gente disposta a doar. Mas há instituições de caridade. Devíamos pedir-lhes ajuda. O homem acenou com a mão. Isso não vai resultar. A Lara não tem nenhuma deficiência. Por isso, ela é clinicamente saudável. Paradoxalmente, se formos nós a iniciar a angariação de fundos, podemos ser vistos como uma fraude. Disse Sally, pensativa. Por outras palavras, é um círculo vicioso. O homem abriu as mãos. É assim que funciona. Mas o mais desagradável é que essas operações só são feitas até aos 14 anos. Por isso, a Lara não tem muito tempo. Sally recebeu do marido a ideia de ajudar a rapariga doente. Durante toda a noite, pensou em Lara e de manhã teve uma ideia simples, que partilhou com o marido Jack ao pequeno almoço. Devíamos escrever um artigo sobre a Lara. Há muitas pessoas bondosas no mundo e tenho a certeza que haverá muitas que gostariam de ajudar esta criança infeliz. No início, Jack desconfiou da ideia dela, mas depois de pensar no assunto, concordou. Vale a pena tentar. E se uma das pessoas ricas decidir fazer uma doação para boas ações? Afinal, de facto, a quantia não é assim tão grande. Quando Sally partilhou a sua ideia com o chefe de redação, este também não a aceitou de imediato. Pelo contrário, Mike perguntou-lhe com um óbvio escárnio. Sally, vais atirar-me os teus esforços para cima? Já pensaste como é que as autoridades locais iriam reagir a um artigo destes? Sally respondeu com um sorriso. Já pensei nisso. Não haverá qualquer indício de um apelo à angariação de fundos no artigo. Vou simplesmente falar de uma rapariga que, apesar da sua deficiência física, tem uma vida ativa. O editor desistiu. Pronto. Convenceu-me. No dia seguinte à publicação da história de Lara, a redação foi inundada de telefonemas. Claire não tinha tempo para responder àqueles que queriam ajudar a pobre órfã. Repreendeu a sua amiga. Sally, foste tu que criaste esta confusão, e eu é que tenho de lidar com ela.
Mas os comentários de Claire foram pouco simpáticos. Por isso, Sally não se ofendeu. Depois de o artigo ter sido publicado, os assistentes sociais ficaram subitamente num frenesim. Lembraram-se de repente da veterana operária e começaram a visitar a idosa quase todos os dias. Maria ficou comovida com tanta atenção. Mas agora já não é pecado morrer. Mas eu gostava de esperar pela operação da Lara. Durante quase um ano, Lara esteve internada num dos melhores hospitais do país. Após a operação, a rapariga precisou de um longo período de recuperação. O marido visitou-a várias vezes. Só a avó é que nunca veio. A rapariga estava muito preocupada com a sua parente idosa. Jack, como é que está a minha avó? Mal posso esperar para a ver. Mary não ficou à espera que a bisneta regressasse. Ela morreu umas semanas antes de ter alta da clínica. Os Sallys não sabiam como contar à rapariga a sua dor, mas Lara descobriu quando a foram buscar. Eu sei que a avó morreu. Sonhei com ela e ela contou-me tudo. Não houve lágrimas, nem queixas, só lágrimas de tristeza. O olhar da rapariga falava de medo do futuro. Esse olhar penetrou no coração de Sally. Ela puxou a rapariga para junto de si. Lara, não tenhas medo de nada. Nós não te vamos deixar sozinha. Depois destas palavras, a rapariga chorou baixinho. Obrigada. Vocês são muito simpáticos. Nunca me vou esquecer do que fizeram por mim. João não ficou surpreendido quando os pais trouxeram um completo estranho para dentro de casa. Estendeu a mão ao convidado. Eu sou o João. E tu és a Lara? A rapariga concordou, acenando com a cabeça. Acho que tu e eu somos uma espécie de irmãos agora. O que é isso? Não é divertido? Pelo menos não nos vamos aborrecer. Até estou disposto a dar-te o meu quarto. O casal olhou um para o outro. Jack disse à sua mulher: O nosso filho é mais esperto do que tu e eu. Ele percebeu logo o que se estava a passar.